Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova e vamos falar hoje sobre a expansão territorial no Brasil colonial. Então fiquem ligados. A partir do século XVII, Portugal começou a se interessar em expandir os seus domínios além do Tordesilhas. Veremos aí que os portugueses, eles a partir da ideia do uti possidetis eta possidetis. Pessoal, a ideia do uti possidetis era a ideia de que a ocupação só se efetivava, a posse só se efetivava quando você ocupava de fato. Dessa forma, Portugal decidiu ocupar de fato territórios no interior do Brasil. E para isso era necessário interesses econômicos dentro do território para que os colonos se dispusessem a se fixar. A gente vai ver, por exemplo, que no sul do país a pecuária foi o interesse primordial, assim como no interior do Nordeste, aquilo que interessou aos colonos a ocupação. Lá em cima no Maranhão, no litoral do Maranhão, a gente vai ver que o algodão vai ser um motivo econômico da sua ocupação. E a Amazônia, que vai ser o foco do vídeo de hoje, vai ter aí as drogas do sertão. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai focar apenas nas drogas do sertão e na Amazônia, na ocupação portuguesa na Amazônia. Em outros vídeos mais pra frente, a gente vai falar especificamente de outras regiões. A história da Amazônia para o mundo europeu, ela é bem interessante. Tudo começa com expedições espanholas, que foram as primeiras a adentrar e explorar. E eles levaram com eles aquelas ideias europeias, aqueles mitos, aquelas lendas de um território inóspito, inexplorado, a ideia de que ali havia uma cidade de ouro, ali havia em algum lugar a fonte da juventude. Muitas dessas expedições que foram em busca de riquezas, foram em busca de sonhos utópicos, acabaram não voltando mais. Porém, na metade do século XVI, uma expedição mais séria percorreu todo o rio Amazonas até chegar ao Atlântico. E num desses relatos foi dito que, no meio do caminho, eles encontraram um grupo de guerreiras, mulheres, que atacaram a expedição. E essas mulheres estavam nuas, possuíam arcos e não tinham um seio para melhor empunhar os arcos. Ou seja, mais uma vez os europeus vão trazer para o continente americano os mitos e as lendas da Europa, a lenda das Amazonas. A partir daí o território ficou conhecido como a Floresta das Amazonas, o Rio das Amazonas, ou seja, a Amazônia. No fim das contas, os espanhóis acabaram desencanando da floresta densa, da floresta difícil de ocupar, e se concentraram mais na região ali da costa do Pacífico, na prata da região do Peru e da Bolívia. Mas os portugueses, no século XVII, resolveram investigar e descobrir o que tinha de interessante por ali. Eles enviaram para lá uma expedição liderada pelo Pedro Teixeira e pelo Raposo Tavares, para ver se era possível ocupar essa região. No entanto, a ocupação era bem complicada. Portugal tinha que achar uma estratégia para conseguir efetivamente colocar em prática o uti possidetis. Em relação à riqueza, à exploração econômica que nós falamos no início do vídeo, ali tinha alguma coisa que interessava. As denominadas drogas do sertão. Produtos específicos, especiarias, que só existiam nessa região. Coisas como sementes, como castanhas, como frutas, flores, sendo mais específico, baunilha, cacau, castanha do Pará, guaraná. Mas essas coisas ainda não eram plantadas, não eram cultivadas. Elas tinham que ser extraídas do meio da selva. Como extraí-las? Eis a questão. Os portugueses não tinham condições e não tinham conhecimento da selva, daquela região tão complicada de se viver. E para isso, a sacada genial vai ser enviar para lá e proteger, ajudar os jesuítas, que iriam catequizar os indígenas da região e fazer com que eles extraíssem essa droga do sertão. Dessa forma, os jesuítas, eles conseguiam as drogas do sertão e os colonos começavam a se instalar próximo das regiões de missões e compravam essa droga do sertão, garantindo dessa forma a posse portuguesa da região. Genial, não é? Para completar, Portugal procurou estabelecer alguns fortes ali próximo, alguns fortes em regiões de fronteira, para garantir a proteção do domínio português. Pessoal, o tema sobre a expansão territorial e a questão da Amazônia às vezes aparece no vestibular, como apareceu em 2015 nessa questão da UERJ. Fiquem ligados. A imagem mostra um forte, né, as ruínas de um forte, e mostra ali uma aparentemente bandeira, né? E em cima dessas duas imagens, ele pede que
elas remetem, né, a um marco histórico no processo de conquista e da ocupação da região amazônica pela coroa portuguesa. Fala da construção do Real Forte do Príncipe, da Beira, na margem direita do rio Guaporé, entre 1776 e 1783, e a expedição à região do Amazonas, comandada por Pedro Teixeira, ocorrida entre 1637 e 39. Ele pede para a gente identificar duas estratégias da colonização portuguesa na Amazônia ao longo do século 17 e 18, e em seguida apontar duas características físicas ou demográficas dessa região que tem interferido nas estratégias de colonização. No caso, o candidato, aí, o aluno, ele poderia citar a fundação de fortes de fronteira, como mostra a primeira imagem, de expedições oficiais para ver a viabilidade, as condições de ocupar a região. Sobre a questão demográfica ou sobre a questão específica ali do que era a Amazônia, a gente tem que lembrar que era uma selva densa, de difícil ocupação e que, demograficamente, a gente tem ali basicamente índios. E que, sendo catequizado esses índios, eles poderiam contribuir para a extração das drogas do sertão e garantir efetivamente a ocupação do território. E a gente fica por aqui em mais um vídeo na cola da prova. Pessoal, não esquece, se inscreve aqui, segue a gente, avisa o pessoal, avisa os amigos que estão prestando vestibular, que vão precisar aí de informações para conseguir fazer uma boa prova. A gente está aqui para isso, hein? Valeu e até o próximo vídeo.